A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj fez um levantamento sobre o perfil do jovem infrator da capital. A necessidade de ampliação das vagas e descentralização das unidades socioeducativas foram sugeridas durante o encontro. O perfil do adolescente infrator do Rio de Janeiro foi apresentado pela juíza titular da Vara da Infância e Juventude da capital, que colheu dados de quase 5.000 jovens que passaram por audiências de custódia entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018. Meninos entre 16 e 18 anos são a maioria. 53% já cometeram atos infracionais e 89% são de famílias monoparentais, onde apenas a figura da mãe está presente. Outro índice que chama a atenção é a alta evasão escolar, que atinge 70% desses menores. O crime mais praticado é o roubo, com 50% dos casos, seguido do tráfico, com 20%. Como medidas prioritárias para melhorar as condições nas unidades socioeducativas que sofrem com a superlotação, a juíza sugeriu o restabelecimento de programas socioeducativos em meio aberto e a descentralização das unidades. Primeiro, o restabelecimento de um programa de medidas em meio aberto no município do Rio de Janeiro, que hoje só existe no papel, mas na prática ele não está mais sendo cumprido. Existe um programa chamado Passo a Passo, que foi aplicado de forma piloto e que conseguiu recuperar muitos adolescentes, reduzindo-se o índice de reincidência para 4% apenas. Então, a nossa proposta seria o restabelecimento do programa Passo a Passo. A segunda medida seria o cumprimento do plano decenal, que prevê a necessidade de criação de 1.086 vagas de internação no estado do Rio de Janeiro. Essas vagas devem ser cumpridas de forma descentralizada, ou seja, construindo centros socioeducativos em todas as regiões do estado, para que esse adolescente possa cumprir a medida em locais próximos à sua família, à sua comunidade, possa ter o convívio familiar e comunitário garantido durante o tempo de cumprimento da medida. E, por fim, é preciso que acabem os desvios de verba orçamentária prevista para o DEGASE, que vêm sendo transferidos para outras secretarias por despacho da Casa Civil. O diretor-geral do DEGASE pediu ajuda aos parlamentares para que outros poderes do Estado se unam em prol do sistema. Ele falou da necessidade de mais verbas e da contratação de novos funcionários. O DEGASE precisa urgentemente que todos os poderes se unam. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública e a sociedade também do Estado do Rio de Janeiro, a sociedade fluminense, para que juntos possamos verdadeiramente dar a oportunidade àqueles adolescentes que hoje se encontram no DEGASE de mudarem de vida. Nenhuma verba foi destinada para a construção de novas unidades, não para que mais menores fossem apreendidos, não, mas para que pudéssemos dar a esses menores, a esses adolescentes, condições dignas no sistema socioeducativo. Para a Defensoria Pública, as políticas não podem ser voltadas apenas para a capital. É preciso investir em tecnologia para o levantamento de dados em todo o estado. A construção de novas unidades foi descartada como solução para o problema de superlotação. O levantamento do Sinase de 2016 mostrou que, mesmo com essas condições bastante ruins, houve um crescimento da aplicação do número de internações. Ou seja, o juiz não considera as condições da unidade de internação ao aplicar a medida. Tudo isso revela, então, que essa solução simples e fácil não é a adequada, sobretudo por conta do custo todo dessa política pública, né? Nós temos que pensar o investimento que a gente faz em privar essas pessoas de liberdade e se isso está realmente atacando a causa daquele evento infracional. Presidente da comissão, a deputada Rosane Félix, acredita que é fundamental conhecer o perfil do jovem infrator para sugerir propostas. Segundo ela, já está agendada a visita de parlamentares às unidades socioeducativas do estado. Nós já temos uma agenda com os nossos deputados, amigos, né, membros da comissão. Com certeza iremos visitar, porque você só conhece na prática, né, quando você está ali vivenciando, conhecendo, ouvindo deles também. Nós vamos estudar com mais calma, com mais tranquilidade. A comissão está totalmente envolvida nisso e esperançosa que juntos venhamos trazer aí algo de bom, ajudar mais a nossa sociedade, tendo um resultado final com sucesso. Uma frente parlamentar mista com deputados estaduais, federais e vereadores vai ser criada para tentar reverter o bloqueio de verbas destinadas às universidades e institutos federais.
A Comissão de Ciência e Tecnologia realizou nesta terça-feira uma audiência pública na Alerj, onde estiveram presentes reitores e vice-reitores da UFRJ, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da UF e da Unirio, além de representantes dos institutos federais, instituições de pesquisa e do Colégio Pedro II. O reitor da UFRJ, Roberto Leyer, afirmou que desde 2014 as verbas para o custeio da universidade caíram de 580 milhões de reais para 360 milhões. Com o bloqueio feito pelo governo federal, considerado sem precedentes pelo reitor, mais de 114 milhões de reais ficarão indisponíveis para a instituição pagar suas contas. O Rio de Janeiro não teria o pré-sal sem a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos uma contribuição destacada junto à pesquisa da cadeia de petróleo e gás. Atualmente nós estamos investigando a possibilidade de uma melhor compreensão do Alzheimer, relação Zika-microcefalia, formação de professores com uma capacidade inventiva, capaz de mobilizar. Nós só podemos interpretar Ernesto Nazaré, Villa-Lobos, porque nós temos músicos que tocam oboé, piano, etc., eles são formados nas instituições públicas. Então, a nossa instituição, ela, de certa forma, é uma instituição que está na alma do país, que projeta a capacidade criadora do país e isso não pode ser interrompido. Já o reitor da Rural disse que o corte abala e muito o funcionamento da universidade, pois impossibilita, por exemplo, a manutenção dos alojamentos, essenciais para manter os alunos em sala de aula. Nós temos, por conta desse perfil social de nossa comunidade estudantil, nós concedemos aos nossos alunos 5.000 refeições diárias, 365 dias ao ano. Temos 1.800 alojados nos nossos alojamentos masculino e feminino. Portanto, esse bloqueio de 30% dos nossos recursos, significa aí perto de 21 milhões de reais, vai impactar diretamente não apenas a qualidade da formação desses futuros profissionais, mas também o seu bem-estar nas nossas universidades. Os cortes impactam não só as universidades, mas também agências científicas como o CNPq, essenciais para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país, e institutos federais, que podem fechar as portas caso os cortes de 40% não sejam revertidos. Impacta exatamente na relação dos nossos contratos continuados de limpeza, manutenção, água e luz. E quando você enfraquece o crescimento e a expansão que estavam vindo dos institutos federais, dos campos dos institutos, isso impacta da economia. Hoje eu tenho estudantes em alguns campos no interior do estado que eles refletem diretamente a economia daquele município ao estudante que está lá, que acaba movimentando o comércio, os serviços locais, e isso vai ter um impacto na economia. O Colégio Pedro II também teve 30% de seus recursos para custeio bloqueados. Para o reitor da instituição, Oscar Alac, as últimas medidas do governo federal atacam não só o orçamento dos institutos, mas tentam mudar a forma de pensar a educação. Segundo o reitor, formar alunos instrucionais que saibam apenas ler e fazer contas coloca em risco a produção de conhecimento no país. A formação acadêmica de um indivíduo é onde começa o desenvolvimento da fase biopsicossocial. E desta forma, uma série de conjuntos de ações vão sendo desenvolvidas para que você passe da fase do concreto, aquilo que você só vê, entende, o que você toca, para uma fase para uma fase do abstrato e realmente onde você começa a formar o pensamento e o raciocínio. É a partir do raciocínio e do pensamento que formulações, por exemplo, científicas, mas podem ser humanísticas, são constituídas. Fora disso, você se torna um mero repetidor de verdades já feitas e certamente não é o que se deseja para o desenvolvimento desse país. Além da criação da Frente Parlamentar, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro, sugeriu que seja feita uma reunião com o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, para tentar unir forças e reverter os bloqueios que, segundo os parlamentares, prejudicam diretamente a economia do estado do Rio. É o estado mais impactado do Brasil pelo expressivo acervo de universidades públicas federais e de institutos federais de ciência, tecnologia, de formação que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Portanto, com esses cortes covardes, esses cortes que são dramáticos, que inviabilizam o funcionamento dessas instituições, de saída é a ciência brasileira, é a formação de quadros, é a pesquisa e a extensão,
que são drasticamente atingidas, mas também outras coisas são atingidas, porque toda atividade econômica, né, que gira em torno do funcionamento dessas instituições também será drasticamente atingida. O governo do estado vai investir 10 milhões de reais por mês até o fim do ano no programa de saneamento ambiental dos municípios no entorno da Baía de Guanabara. O anúncio foi feito pela secretária de Ambiente e Sustentabilidade aos parlamentares da Comissão de Saneamento da Alerj. Com esses recursos, a secretaria pretende executar o segundo trecho da obra do tronco coletor da Cidade Nova, no centro da capital. O primeiro trecho foi inaugurado em abril. Os gestores pretendem também investir no sistema de esgotamento sanitário de Alcântara. Serão 44 quilômetros de rede que vão levar o esgoto para a estação de tratamento do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Isso é uma prioridade para o governador, uma prioridade para a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Então ele garantiu esse aporte, sim. E a gente vai, com todos os nossos esforços, manter o programa de saneamento e trazer com esse orçamento, que já está garantido até o fim do ano, o maior ganho ambiental possível, a maior funcionalidade que a gente conseguir dentro do possível no nosso âmbito dos municípios do entorno da Baía de Guanabara. O programa, que tem como principal objetivo despoluir a Baía de Guanabara, pode receber ainda 166 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O acordo com a instituição financeira foi fechado em 2012 e, desde então, 101 milhões de dólares já foram utilizados. Agora, o Estado não pode contratar mais empréstimos por causa do regime de recuperação fiscal. Mas a Secretaria aposta na interlocução com o governo federal, que pode incluir o contrato com o banco no projeto de recuperação do Estado e, com isso, liberar os recursos. Tendo disponível o recurso do BID, melhora o horizonte financeiro do programa e a gente consegue concluir as obras de São Gonçalo e até num prazo menor, porque aí você vai ter um volume de recursos maior e você consegue estabelecer um cronograma físico-financeiro mais adequado para poder acelerar as obras tendo disponibilidade dos recursos. O compromisso atual é que o governo do estado envie para o governo federal até 31 de maio a revisão do regime de recuperação fiscal. E o governo federal, através do Ministério da Economia, da STN, vai ter mais 30 dias para analisar. O presidente da comissão quer saber como foram utilizados os recursos nos últimos anos e pediu aos representantes da secretaria que apresentem aos parlamentares o resultado de uma auditoria feita na pasta. Vamos esperar no prazo de 30 dias que a Secretaria de Meio Ambiente nos entregue o que foi pedido e vamos continuar averiguando e fiscalizando de fato para que o dinheiro público seja efetivamente destinado a essas obras que são tão importantes para o estado do Rio de Janeiro, principalmente para a cidade do Rio e na Baía de Guanabara. A Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos, presidida pelo deputado Daniel Librelon, defende a importância das comunidades terapêuticas no tratamento, na prevenção e na reinserção social dos usuários de drogas. A primeira audiência da comissão lotou o plenário com a participação de representantes da sociedade civil, de instituições religiosas e comunidades terapêuticas. O deputado Daniel Librelon, presidente do grupo, destacou a importância do trabalho conjunto da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas do Estado com a comissão. Só é necessário que essas clínicas de comunidade terapêuticas, elas se enquadrem nas nossas leis federais e a gente vem atribuir essas leis também nas leis estaduais. E se estendendo às estaduais, vai chegar nas municipais e nós vamos conseguir abranger todo o estado do Rio de Janeiro. Então, o que até então acontecia é que nós não tínhamos voz e não tinha um segmento, não tinha um foco, não tinha um objetivo, por mais que nós tínhamos boa intenção. Mas agora, com essa frente parlamentar em defesa das comunidades e clínicas terapêuticas e com a Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos, nós vamos unificar a nossa força parlamentar estadual com a força parlamentar federal para fazer o nosso estado sair dessa crise a qual ele se encontra. A Frente Parlamentar agora desenvolveu um grupo de trabalho para fazer um reconhecimento de quantas comunidades terapêuticas atuam no estado do Rio e como estão as suas condições físicas, documentais, se elas têm aptidão para, por exemplo, receber algum tipo de subvenção, convênio, e se de fato estão aptas a realizar esse trabalho. O número é grande e a gente precisa fazer esse reconhecimento. O segundo é um braço da Comissão de Prevenção às Drogas, ela não vai executar o papel da comissão, até porque a comissão ela tem um trabalho, uma amplitude muito maior. Durante o encontro, o Major Carlos Eduardo Pimenta apresentou um vídeo sobre o programa educacional de resistência às drogas, realizado pela PM. O
O ProERD é um programa onde policiais militares capacitados vão às escolas ensinar meninos e meninas entre 10 e 12 anos sobre o universo das drogas e como resistir a possíveis ofertas. Outra questão levantada durante a audiência foi sobre a falta de recursos como um dos entraves para a atuação da Subsecretaria Estadual de Dependência Química. Para o subsecretário da pasta, seria fundamental que o governo tivesse uma secretaria exclusiva para tratar sobre prevenção à dependência química. A estratégia é a gente fortalecer a subsecretaria, virando secretaria com orçamento. Nós precisamos trazer voz a essa subsecretaria e é um dos apelos que nós recebemos aqui nessa casa como presidente da comissão em levar essa voz ao governador, o líder, inclusive do governo, Márcio Pacheco, que é um dos nossos aliados nessa causa, tem nos apoiado e vamos sim levar essa voz e dar essa autoridade, vamos assim dizer, para que esse trabalho ele possa avançar e trazer grandes resultados positivos no nosso estado. Durante a audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, foi apresentado o planejamento para os próximos 4 anos da Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade. A recuperação vai acontecer a partir de um trabalho conjunto com o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. Entre as prioridades estão a questão dos resíduos, a continuidade do programa de despoluição da Baía de Guanabara e a fiscalização das barragens no estado. A Secretaria e o INEA demonstram que tem um departamento específico para isso, formação de mão de obra interna específica para isso, isso é um dado positivo. Baía de Guanabara, fim ambiental, turístico, de suma importância para o nosso estado. E aí um dado que eu reputo positivo, que a Cefaz liberar um cronograma financeiro para que a Secretaria, através do recurso do FECAM, tenha um desembolso de 10 milhões por mês, a partir de maio até o final do ano, para dar sequência, continuidade no calendário de obras. O reuso da água para a indústria e o abastecimento urbano são questões tratadas pelo INEA. As UTRs, unidades de tratamento de resíduos que despejam esgoto tratado na Baía de Guanabara, são importantes para o ecossistema. O trabalho conjunto com os municípios ajuda na redução da poluição. Reflorestar a Mata Atlântica também está entre as prioridades do setor. Já existe por decreto o Fórum Rio de Mudanças Climáticas e é justamente onde a gente coloca todo mundo na mesa, né? É um assunto extremamente transversal em que a gente precisa envolver todos os atores, todas as secretarias, para que a gente avance em ações estratégicas relacionadas à questão climática, ao conforto climático, né? Então é nosso objetivo sim reativar essa Câmara, esse Fórum Rio de Mudanças Climáticas. O INEA conseguiu reduzir o número de licenças ambientais. Pelo menos 8.600 estavam paradas. Com o trabalho nos primeiros meses, mais de 10% do assunto foram resolvidos. A fiscalização em conjunto com a Polícia Ambiental ajudou na apreensão de caminhões e máquinas irregulares, que passaram a ser utilizadas na recuperação do meio ambiente. Isso ajuda efetivamente na questão da preservação, além de mostrar não só para a sociedade, mas também para os infratores que nós estamos atuando, que nós estamos trabalhando, mostrando para eles a presença do Estado e, além disso, também recuperando aqueles locais que eles estavam degradando. Acho que esse é o grande ganho que nós podemos ter. No próximo bloco, programa de prevenção ao racismo institucional pode ser criado no âmbito da administração pública do Estado. O Alerj Revista volta já.